Às 11h30, ainda de hoje, portanto, do dia 9 de novembro, portanto, 23 horas e 30 minutos, pretendo completar o nosso trabalho fazendo uma observação a um rapazinho que está... É o aprendiz de Karnal, é um discípulo dele, que dá dois argumentos que ele acha maravilhosos, mas para que vocês vejam como funciona a mente de um ateu. Analisem criteriosamente, ponderadamente. O primeiro argumento dele é que existe uma tribo indígena. Isso ele quer comprovar que o ateísmo vamos dizer assim, é algo tão natural quanto o teísmo. E aí ele faz a seguinte afirmação diante de Mário Sérgio Cortella e de uma entrevistadora que eu não sei de qual televisão ou rádio. Ele afirma que existe uma tribo em algum lugar do mundo que não tem nenhuma crença. O professor Mário Sérgio Cortella diz, naturalmente, que desconhece isto e somente diz isto. Aí ele diz que trará documentos comprobatórios. Depois há um corte. E esse corte nos leva até o Dr. Rodrigo Silva, professor Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, antropólogo, portanto, perito no estudo dos grupos humanos, que diz que não há nenhuma documentação. Ele diz: desconheço tal pesquisa, tal pesquisador, e a promessa do Daniel Souto Maior de que trará depois ficou pendente. Até agora, Daniel, eu exijo que você traga num vídeo e mostre documentos, porque os antropólogos de todas as épocas estudaram as civilizações humanas e não encontraram uma única que não cresce em alguma coisa. Pode ser até num Deus mau, que se satisfaz com sacrifícios humanos. O problema é o arquétipo Deus existe na mente humana em todas as culturas. Então, em filosofia, quando uma realidade existe em todo o tempo e em toda a Terra, isso é considerado uma evidência da verdade. Portanto, durante todo o tempo que nós conhecemos, desde a pré-história, que a divindade era uma gordinha que eles chamavam a Senhora dos Animais, que depois se transforma em Deméter, Ceres, a deusa mãe. Então, desde essa crença pré-histórica, da Senhora dos Animais, a divindade era feminina, era uma deusa. Até hoje, não há uma cultura, um grupo humano que não creia em um ser superior. Então, o nosso caríssimo debatedor, que ousa sentar-se ao lado de Cortella, afirma que há uma pesquisa antropológica que encontrou uma tribo indígena que não tem crença. Cortella apenas diz que eu não conheço. Mas Cortella é professor e é filósofo. Então, há um corte e vem Dr. Rodrigo Silva, que é antropólogo. E ele diz: não há nenhuma documentação que o Daniel
Souto-Maior diz que apresentará. Agora não me lembro, mas apresentarei. E aí fica essa pendência que ele não resolveu. Não há e ele não vai apresentar jamais. Porque doutor, professor Rodrigo Silva diz, como antropólogo, especialista no assunto, que tem todos os tempos, desde a mais alta pré-história até os tempos atuais, não existe um grupo humano que não tenha uma crença no ser superior. E aí o Dr. Rodrigo Silva diz: quem faz essa afirmação está obrigado a mostrar documentos comprobatórios. E aí o tal do Daniel Souto-Maior faz uma afirmação gratuita. Quer dizer, isso é próprio dos ateus, né? Então, não podemos fazer isso. Quando fazemos uma afirmação desta, nós temos que obrigatoriamente comprovar. Pelo contrário, o que nós temos é pesquisas, uma das quais foi feita pelo sociólogo Émile Durkheim, francês, que todas as tribos indígenas que ele pesquisou tinham uma crença. Pode ser como a dos astecas, que amarravam um homem numa pedra e com um punhal rasgavam o peito e tiravam o coração palpitante, ou pode ser uma crença como aquela em Jesus Cristo, que diz que perdão, bondade, compaixão é a essência da verdadeira crença, da verdadeira fé. Quer seja um Deus bom, quer seja um Deus mau. Então, a ideia de crença em algo superior é absolutamente evidente, porque em filosofia, vou repetir, é um axioma, é um postulado, que quando algo existe durante todo o tempo e em todo o espaço, isto é considerado sinal evidente da verdade. E não há um momento, portanto, no tempo, nenhuma época, e não há um lugar, portanto, um ponto no espaço, em que se tenha encontrado um grupo humano que não crê em Deus. Portanto, senhor Daniel Souto-Maior, o senhor está obrigado a apresentar, como o doutor professor Rodrigo Silva diz, a sua obrigação é apresentar os documentos dos supostos antropólogos que estudaram uma única tribo indígena que não tem crença em Deus. Ou pode-se dar outro nome, mas como diz Mário Sérgio Cortella, um ser superior, que eu posso chamar de Deus ou não. Mas o importante é isso. Há esse arquétipo, ou seja, algo que está além da inteligência humana, eu chamo de Deus. Você pode dar outro nome. Inteligência do universo, Cristo cósmico, não importa. O problema é um ser inteligente que supera infinitamente a inteligência e a sabedoria humana. Não há. Fico, portanto, cobrando ao senhor Daniel Souto-Maior que, se não apresentar essas provas documentais, vai ficar desmoralizado, porque fez uma afirmação gratuita. Mas os ateus mentem. Eles são especialistas em mentirosos e em pseudociência. Vou lhe cobrar, senhor Daniel Souto-Maior, como o professor Dr. Rodrigo Silva. Vou lhe cobrar. Aquele que afirma tem o dever de apresentar provas. Então, nós, crentes, afirmamos que não há um grupo humano que não tem uma crença no ser superior. E você diz que há um grupo humano que não tem uma crença no ser superior. Mas você diz que não lembra quem é esse grupo indígena e quem é o antropólogo ou antropólogos que chegaram a isso. Ora, isso é discutir sexo de anjos? Então, essa é a técnica do ateísmo. Fazer afirmações gratuitas ou contraditórias, como no caso do Karnal, de dizer nós cristãos, e ser ateu professo, é dizer que um círculo é quadrado. Ou ele é ateu,
ou ele é cristão, porque as ideias são antagônicas e ele está, portanto, quebrando o princípio de não contradição. Ou uma coisa ou outra. Ou o ser e o não ser não é. Então, essa é a afirmação básica. O ser é, o não ser não é. Isso foi revelado a Moisés, portanto, é uma afirmação de base religiosa. Eie, Asher, Eie. Eu sou o ser. Ego imita onta. Eu sou o ser. E Hegel vem com a ideia de que o ser pode se tornar o não ser. Isso é mais uma maravilha do raciocínio dos ateus. De qualquer maneira, então nós temos aqui o célebre quadro, né, que mostra do Australopithecus e do Ramapithecus até o Homo sapiens. Esse quadro é uma farsa, é uma montagem do Dr. Leakey. Eu já lhe disse, B.S. Leakey. O filho dele faz uma denúncia de que isso é uma montagem. Não existe, né? E o cartógrafo e geógrafo, agora quem não lembra do nome sou eu, apresenta um mapa onde ele mostra o surgimento do homem em 5 pontos diferentes na Terra. Então, ele mostra o mapa. 5 grupos humanos na Terra. Todos eles creem num ser superior. Então, o senhor Daniel Souto Maior, esse vídeo é dirigido a Vossa Senhoria. Então, ficas na obrigação de gravar um vídeo mostrando esses documentos, como o professor Dr. Rodrigo Silva nos disse, né? Depois ele diz uma besteira maior, que graças a Deus, estou brincando porque ele não acredita em Deus, ele é discípulo, ele é ateu militante, portanto, candidato ao carnalismo, o carnalianismo, não sei como será chamado no futuro essa escola de ateísmo militante, mas há 1.300.000 ateus militantes no mundo, por censo, isso feito por censo. O censo que afirmou que há 7 bilhões de seres humanos, diz que há 1.300.000 ateus. E aí, desses 1.300.000, há uma corrente que se chama ateísmo militante, que quer provar que Deus não existe. Ora, se eles não acreditam em Deus, é um problema deles. Agora, querer me convencer, a mim que sou crente, que Deus não existe, isso já é outra coisa. Então, o ateísmo militante é, na verdade, um absurdo, porque é aquela história, né? Se eu não gosto de queijo, então eu não como queijo. O Karnal diz que detesta coentro, então não come coentro. Mas se ele não crê em Deus, então Deus não deveria incomodá-lo. Ele pode até detestar Deus. Mas eu acho que 80% das obras do professor de história, que como autodidata se tornou filósofo, Leandro Carnal, tem a contradição flagrante de dizer nós cristãos, e vai adiante dando o dia 8 de dezembro como o Dia Internacional da Mulher, quando na verdade é o dia da Imaculada Conceição. Ou seja, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, essa é a maneira de raciocinar dos ateus. A inteligência deles tem um chip a menos. Aquilo que os cientistas apresentam como a célula de Deus. Dentro do cérebro humano, segundo a ciência, a neurociência, então existe um ponto, uma célula que aciona um programa para que você tenha fé em Deus. Os ateus nunca acionam essa célula. Nunca acionam. E mais uma vez, o Daniel Souto Maior faz outra afirmação. Essa é mais engraçada ainda. Ele diz que todos nascemos ateus. Depois, a civilização, os nossos pais, aqueles que estão ao nosso redor, nos impingem uma crença.
Portanto, é algo que vem de fora, que não é natural. Pois bem, aí, a esse respeito, mais uma vez, o do professor Dr. Rodrigo Silva diz: também nascemos sem fala. Isso, o senhor Armando Souto Maior, que ainda é um bebê de fraldas diante do Karnal. Karnal tem um raciocínio extremamente sofisticado e ele tem um raciocínio incipiente, algo assim que é um bebê ainda que faz xixi nas fraldas. Então, ele se ufana de ser ateu e aí faz uma acusação que atinge a todos nós. Olha, você acredita porque estupraram tua mente, violentaram você e lhe obrigaram a crer. Pois bem, senhor Daniel Soutomaior, nós também nascemos sem falar. Então veja só, duas coisas. Nós nascemos sem crença nenhuma, tábula rasa, e nós nascemos sem a capacidade da fala, tábula rasa. São duas coisas que não são impedidas pela sociedade. E se as pessoas entre 1 e 2 anos, o professor Rodrigo Silva ressalta isso, não forem obrigadas a falar, que é um estupro à inteligência da criança, porque ela por si só jamais falaria. Para ela é uma dificuldade enorme, o que ela vê é um mundo cheio de coisas, livros, o mouse, o computador, a mesa, as caixas e seja o que for. Então, o que ela percebe são coisas. E aí, aqueles que estão ao redor de você, ao seu redor, para falar num português mais castiço, senhor Daniel Soutomaior, lhe impuseram, lhe estupraram a inteligência, lhe violentaram. Então, do mesmo jeito que violentaram a tua inteligência lhe impingindo uma crença, lhe violentaram, lhe obrigando a falar. Então você falava pá, ma, e eles lhe obrigaram a dizer água em vez de a, e pá, papai, mamãe, e hoje você fala porque foi violentado. E você não reclama disso, não é? Mas são dois estupros, porque a inteligência tábula rasa, que nasceu ateia, ou seja, no seu linguajar, sem noção de Deus, na verdade, nasce sem noção nenhuma, né? Tábula rasa. Então, não tem também a noção da fala. Mas você acusa, é uma acusação, que as pessoas à nossa volta, pai, mães, tios e conhecidos, nos impingem, nos violentam, né? Introduzindo a força dentro da nossa inteligência a noção de uma crença. Pois bem, similarmente, né, analogamente, da mesmíssima maneira, o senhor Daniel Soutomaior nasceu sem falar. E todos os seres humanos. E o doutor professor Rodrigo Silva ressalta isso. E se entre 1 e 2 anos alguém não lhe obrigar a falar, você, passando dos 2 anos, jamais falará. Então você disse essa besteira porque você fala. Mas acontece que você fala porque alguém lhe impingiu isto. E aí você não reclama contra isso, aliás, nem menciona. Nem menciona. Eu sou professor de linguagem, portanto, estudei linguística. Então, a ciência da linguagem, a linguística, faz essa afirmação. Então, se entre 1 e 2 anos, ou menos de 1 ano, né, até os 2 anos, é um período muito curto. Se a tua inteligência não sofrer a violência externa de ser imposta a obrigação de falar, os que estão ao seu redor não aceitam que você balbucie sons incompreensíveis e vão lhe obrigando a dizer palavras. Você transforma os objetos em palavras, em signos que têm significados.
Portanto, isto é um estupro, é uma violência. E o Senhor não se refere a isso. E só está dizendo essa tolice exatamente porque fala, porque sofreu essa violência. E o Senhor, então, é absolutamente, vamos dizer assim, parcial, ou então tem um raciocínio incipiente, um raciocínio que é pela metade. Se considerando e pesando e medindo, nós nascemos ateus, como você afirma, é verdade. Não temos crença nenhuma ao nascer. E nascemos também sem falar. Ninguém nasce falando. Temos que aprender a crer e temos que aprender a falar. Ora, você agradece aos seus pais que não lhe impingiram a crença. Então, agradece a eles porque lhe impingiram a fala. Porque eu sou estudioso de linguagem. E para o ser humano que está na idade de 8 meses, 1 ano, até 2, a maior violência é a transformação da coisa em um signo. Ou seja, transformar um objeto em uma palavra. Dizer que aquilo por onde eu abro, uma fechadura com a chave passa é uma porta. O Senhor, portanto, só fala porque isso lhe foi impingido. A mesma violência que o Senhor acusa, que não sofreu, mas que acusa a sociedade de fazer para obrigar a crença em Deus, essa mesma violência foi feita para lhe fazer falar. Não, a sociedade não aceita um membro que não fale. E temos os casos dos meninos lobos. Então Tarzan é uma ficção. Se fosse criado por uma gorila, jamais falaria. Mowgli é uma ficção baseada num caso, na verdade, antropológico. Existiu. Encontraram crianças criadas por uma loba, acho que na Índia, e que não aprenderam a falar porque já tinham 12 a 13 anos, cerca de 12 anos, e não falaram nunca mais. Ou seja, se não houver essa violência, nem você acreditará em Deus, nem você falará. Então você, para ser justo, Senhor Daniel Souto Maior, para ser justo, o Senhor tem de considerar que foi violentado, que sua inteligência sofreu um estupro, foi obrigado a aceitar a crença em um Deus. E aí o Senhor diz que, graças a Deus, o graças a Deus aqui vai da minha parte, a sua família não cometeu esse estupro, não lhe cometeu essa violência, mas cometeu outro semelhante, lhe obrigou a falar. Não aceitou que você dissesse lhe obrigou a dizer livro. E o senhor sabe, eu sou especialista no assunto. Eu fui o melhor aluno em linguística da minha faculdade, Universidade Católica de Petrópolis. E ainda hoje estudo linguística, a ciência da linguagem. E o Dr. Rodrigo Silva, como antropólogo, também. E se não for imposto a fala, a transformação da coisa em um signo que começa verbal, fonologia, é um capítulo da linguística, né? Fonética e fonologia, e depois a escrita, o signo por escrito, o signo oral, verbal e o signo por escrito. As duas violências foram cometidas, mas o Senhor despreza isto e, como todo ateu, é parcial e só considera que lhe impingiram, quer dizer, me impingiram a crença em Deus, cometendo assim uma violência e fazendo com que eu tivesse algo que naturalmente eu nasci sem ter. Verdade? E o Senhor agradece a sua família e as pessoas que estão ao seu redor que não lhe fizeram essa violência. Mas o Senhor se esqueceu de uma coisa.
o senhor também não falaria e não estaria aí do lado. Desculpe o Mário Cortella, que no vídeo anterior, em que eu me referi ao Karnal e ao doutor, o professor Rodrigo Silva, né, no debate sobre ateísmo e teísmo, né, esqueci mencionei o Cortella muito rapidamente, mas ele aparece no mix, são flashes. Então, ele sabe tanto quanto eu, que se não for cometida essa violência entre 8 meses de nascido, cerca de 8 meses de nascido, eu sou especialista, viu? Eu sou o melhor aluno em ciência da linguagem. Agora já estou distante da faculdade, mas continuo estudando linguística, fonética, né? Gramática descritiva, porque o que existia antes era gramática normativa, era o que a gente estudava. Então, a partir de 1960 e poucos, os estudiosos da língua e da linguagem se reuniram em Berna, na Suíça. Professor Matoso Câmara Júnior, que foi meu professor na Universidade Católica de Petrópolis, foi o brasileiro designado para ir lá para criarem uma nova gramática que hoje se chama linguística, que é a gramática descritiva. Uma é normativa, se preocupa com a beleza do enunciado, com o estilo, com a elegância da fala. Infelizmente, isso se tornou comum, ou felizmente. Mas isso veio da Grécia e de Roma. Nós, então, seguimos o modus operandi greco-latino da civilização clássica. Mas se nós tivéssemos adotado o método hindu, que é descritivo, que se chama fonética descritiva, então você pode dizer, vamos dizer assim, Flamengo, Fluminense, né, inglês, porque eu vou entender. E a fonética descritiva não se preocupa com o problema da falta de elegância, que nós chamamos tecnicamente de ortoepia. Nem que você escreva a palavra chuchu com X, como está na feira, quando na verdade é com CH. Então, a fonética descritiva não considera isso importante, porque quer eu veja numa feira chuchus sendo vendidos e bonitos e que eu queira comprá-los com X ou com CH, eu vou entender o que é. Então, isso é uma novidade. A partir de 1960, o meu professor doutor Matoso Câmara Júnior deixou doutora Norma Fontes no seu lugar, que passou a ser a minha professora, e eu fui o melhor aluno dela. E ela me convidou para não fazer perguntas na sala de aula, me advertiu, porque as minhas perguntas não interessavam à sala de aula, à classe, porque a classe não queria aprender, queria apenas passar de ano. E eu nunca estudei para passar de ano, eu estudei para saber. Meu objetivo é a sabedoria, é o conhecimento, não era passar de ano. Por isso eu me tornei diferente dos meus colegas. Então, aprenda isso. O senhor nasceu ateu e eu também. Tá certo? Afirmação absolutamente verídica. E a sociedade nos impingiu. E se estudarmos esse fenômeno, foi uma violência. Porque eu estava feliz, o senhor dá graças a Deus, desculpe a expressão, mas não foi esse os seus termos, mas agradece aos seus circunstantes, familiares, parentes e amigos que não lhe violentaram a inteligência, o intelecto, impingindo a crença em algo superior. Mas o senhor não menciona outra coisa igual, do mesmo peso, que graças a isso o senhor está aí falando nessa reportagem, e que se não fosse feito o senhor não estaria falando, o senhor estaria mudo, porque o senhor só tem de 8 meses de nascido até 2 anos para aprender a falar. Só. É um período curtíssimo. E se essa violência não for cometida, a pessoa nunca mais aprenderá a falar. O professor Dr. Rodrigo Silva faz essa afirmação e eu, como linguista, aprendi isso na Universidade Católica de Petrópolis. Então, é um período curtíssimo.
E a violência que a inteligência da criança sofre é brutal. Porque para ela é satisfatório apenas pegar um objeto e dizer, pronto. Isso é o natural dela. Mas se alguém não violentar a inteligência dela, dizendo livro, geladeira, água, mamãe, papai, ela jamais falará. E o Senhor esquece de mencionar isso, está aí exercendo o dom da fala graças a essa violência. Então, o Senhor exalta o ateísmo que professa, porque não cometeram a violência de lhe impingir, que é uma agressão à inteligência da criança. O processo estudado a fundo, né, faz parte da minha ciência, do meu estudo, é extremamente agressivo, porque a criança se satisfaz em ver os objetos, em considerar os objetos. Aqui eu tenho poucos. Uma caixa aqui, um vaso de flores aqui, e ela vê o mundo como cheio de corpos. O que é um corpo? É uma porção limitada de matéria, e matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. E a criança se satisfaz com essa noção. Olha a minha biblioteca lá atrás. Pronto, ela vê o mundo como sendo um conjunto de coisas, de corpos, dos quais eu faço parte como um corpo. E aí, os circunstantes cometem um estupro. É o mesmo que ensinar uma crença, viu? O processo é igual, a violência é a mesma, a criança sofre a mesma dor. E o Senhor não sofreu a dor de se lhe ser imposto uma crença. E aí agradece por terem feito isto. Então agradeça também porque lhe impuseram a linguagem e o Senhor fala. Senão o Senhor estaria mudo e não estaria participando desse debate ao lado do muito respeitável professor Mário Sérgio Cortella, né? Então o Senhor diz duas besteiras, que há uma tribo indígena que o Senhor não se lembra qual é o nome, e um grupo de antropólogos que o Senhor também não se lembra o nome, que não tem crença nenhuma. Isso é uma mentira. O senhor teria que fazer essa afirmação e comprová-la por documentos, como o doutor professor Rodrigo Silva diz. Ele é antropólogo, é especialista no estudo da humanidade inteira. Não há no globo terrestre, e nunca houve, isso em filosofia é considerado evidência da verdade, o que nunca existiu. O que no tempo, em todo o tempo e em todo o espaço, então não existe. E o que existiu sempre, no tempo e no espaço, é uma evidência de que é verdadeiro. E a crença num ser superior sempre existiu desde o Paleolítico, 1 milhão de anos atrás, até hoje. Então, o Senhor é parcial e o Senhor perfila com brilhantismo a escola dos ateus, que é exatamente o sofisma, a sofística. O Senhor, como Gógias, Protágoras e outros que Sócrates combateu, se satisfaz, né? Mas nós temos aqui, né, uma das maravilhas, ó, em 52 volumes, a editora Abril editou Os Pensadores. E tudo que eles dizem e escrevem aqui é graças a uma imposição, a mesma que é feita para que se creia em Deus. Seja justo, então. Seja justo. Um ateu nunca é justo, ele sempre é injusto e contraditório. A mente dele não funciona bem. Ele não tem uma noção perfeita de lógica. Portanto, se ele estudar epistemologia, será alguma coisa pela metade. Ele não compreenderá tudo sobre gnoseologia. Eu também sou filósofo. Estudei com Dom Odilon Moura, no curso do Dom Odilon Moura. Então também sou filósofo e teólogo. Então, toda essa literatura, toda a filosofia, tudo que se escreve e o ser humano fala, porque a criança sofreu um estupro. A dor da criança.
ao ser obrigado a falar, ao dizer que isso aqui é um jarro de flores e não apenas contemplar como um objeto, um corpo, ou seja, uma porção de matéria que ocupa lugar no espaço, a dor causada na inteligência, a violência desse ato de ensinar, de obrigar a criança a falar, de não aceitar que ela fique no mundo de objetos, é a mesma dor que ela sofre ao lhe ser imposta a crença em Deus. Mas o Senhor considera uma boa, já que o Senhor fala. Se não lhe fosse causada essa dor, que eu chamo de estupro, o Senhor estaria mudo, nem estaria nesse debate. Então, agradeça a comunidade que lhe rodeou por ter lhe cometido essa violência. Mas eu agradeço a comunidade que me rodeou por me ter dado a noção de Deus. São duas noções que nós nascemos sem elas e que nos são dadas pela civilização, ou seja, pelos seres que nos rodeiam. Se não forem dadas, nós não teremos essa crença. Contudo, a questão é, todos os grupos humanos falam. Existem grupos ágrafos, civilizações que não escrevem, mas falam. Podem ser até grunhidos, mas se comunicam como os animais. Então, não chega a ser bem fala, mas alguma coisa que vamos chamar de comunicação. A comunicação é o que nos torna diferentes, né? É o que nos permite fazer esse discurso, é o que permitiu ao Senhor dizer que ainda bem que não lhe impingiram a crença num ser superior. Então seja justo e diga que cometeram um estupro ao lhe obrigar a falar, e não apenas a ver o mundo como um conjunto de objetos. Tá? Fica aqui essa lição gratuita de linguística descritiva, já dada pelo professor Rodrigo Silva, mas ele não aprofundou, porque eu estudei em todos os meus netos e em todos os meus filhos o momento de aprender a falar e o momento de aprender a noção de autoridade, viu? Porque a noção não é inicialmente de Deus. O senhor está errado e eu não vou me alongar nesse vídeo. Mas a primeira noção é: a criança bate no rosto da mãe. E a mãe pega a mão da criança e bate nela ou bate no bumbum, castigando-a. Não é Deus a primeira noção. O senhor está completamente ignorante do assunto. A comunidade que lhe rodeia não lhe impinge a crença em Deus. Lhe impinge a crença na autoridade, para que o senhor respeite aquela pessoa que está ao seu redor, que é o seu pai e a sua mãe. Esta é a primeira noção. A partir daí, de autoridade em autoridade, é que a criança vai raciocinando e, através da comunidade a que pertence, vai chegando a uma noção de autoridade maior que nós chamamos de Deus. Mas, então, não lhe foi imposta a noção de Deus. Isto é uma mentira. O Senhor é um mentiroso, porque isso não lhe foi imposto. O que lhe foi imposto foi o reconhecimento da autoridade da sua mãe primeiro e do seu pai. Depois do policial da esquina, dos mais velhos, depois dos juízes e daqueles que exercem a noção de legisladores. E a partir deste raciocínio da autoridade é que o ser humano vai chegar à noção de uma autoridade suprema, a quem ele pode chamar de qualquer coisa, mas que ele vai chamar de Deus. Quer dizer, no meu caso, eu chamo de Deus, e o professor Mário Sérgio Cortella, com as minhas desculpas por ter dado tão pouca importância a ele no vídeo gravado sobre esse assunto, agora, com as minhas desculpas, diz que desconhece que haja uma tribo indígena. Então, você está na obrigação, apresente os documentos. Qual é essa tribo? Qual é o grupo de etnólogos ou de antropólogos que descobriu essa tribo? Não faça afirmações gratuitas. Não repita a imoralidade, a falta de ética de B.S. Leakey de dizer que
isto foi assim. Isto é uma montagem. Foi o que o filho dele, Elique Júnior, disse num livro, num álbum maravilhoso, caríssimo, impresso por Fernando Chinaglia Distribuidora, que na época custava 200 mil réis ou 200 cruzados, não sei qual era a moeda, porque tinha muito tempo, e eu não tinha dinheiro para comprá-lo, infelizmente. Então, graças à violência que lhe impôs a noção de autoridade, veja bem, ninguém começou por Deus. Começou pela noção de autoridade. Muito pequenininho o Senhor fazia malcriação, viu? Porque malcriação é errado. É malcriado e macriação. Criação má. Então, dizer malcriação é um erro. Eu sou professor de português, estou dando mais essa lição ao senhor. Então, o senhor foi malcriado e cometeu macriações. Se jogava no chão, gritava, berrava e fazia aquele escândalo, ou batia no rosto dos seus pais, ou então os desrespeitava e eles lhe obrigaram a respeitá-los. Esta é a noção primeira. Portanto, o senhor errou fundamentalmente. O senhor desconhece o processo da gnosiologia. O senhor não estudou suficientemente a ciência do conhecimento, a teoria do conhecimento, chamada epistemologia ou gnosiologia. A primeira noção é a da autoridade, a autoridade da mãe. A mãe se faz respeitar, primeiro. A criança aprende a respeitar a mãe e é obrigada. Então não é Deus. Não lhe impuseram a noção de Deus. Esta veio depois, muito depois. Respeito à mãe, primeiro. Segundo, através da mãe, o respeito ao pai, que é o provedor. Você percebe que a sua mãe respeita o seu pai. E aí você desloca a autoridade dela e estende para o seu pai. Logo depois para os seus avós e mais velhos. E logo a seguir para os policiais que lhe dão segurança no seu bairro e assim sucessivamente, até que você chegue a uma... Isso pode ser num processo rápido, de 2, 3 meses. Mas é nessa sequência, viu? É assim. Então ninguém começa por crer em Deus. Começa-se pela noção de autoridade, sem a qual a sociedade não teria ordem. Sem autoridade não há ordem. Por isso é necessário. E por isso é imposta. Do mesmo jeito que foi imposta a noção de fala, para que o senhor não se contentasse em apenas ver um objeto e dizer e ficar aí grunhindo feito um animal. Era isso que aconteceria se não lhe fosse imposta a fala. Então, sejamos justos. Esta é a verdade. Então, o senhor desconhece isto. Portanto, no sentido benéfico da palavra, o senhor ignora o processo pelo qual chegamos ao conhecimento do que chamamos Deus. Tudo começa pela noção de autoridade. Não se começa a crer em Deus. É extremamente abstrata a noção de Deus para se chegar a ela. É a noção de autoridade que é prática. A mãe faz valer sua autoridade sobre a criança com 5, 6, 7, 8 meses, quando ela começa aquela fase difícil, em que ela é capaz de bater no rosto da mãe, e com 1 ano se joga no chão do supermercado, porque a mãe não deu um chocolate ou não comprou um brinquedo. E depois ela chega à autoridade do pai, e aí sim, a partir daí já pode ser do padre, do sacerdote, do pastor, do babalaô, e aí sim, mas já é um desenvolvimento da noção de autoridade. Então, é mentira que lhe impuseram a crença em Deus. O Senhor é um ignorante, no sentido etimológico da palavra, no sentido benéfico, né? Aqui eu tenho um dicionário de etimologia, aqui eu tenho algumas provas, olha. Esse livro prova cientificamente que a linguagem é imposta. Eu marquei aqui, ó. Está marcado. Se o senhor está vendo o meu vídeo, o senhor vai ver que aqui esse capítulo fala sobre linguagem. É uma noção científica. É imposta. Então o senhor não falaria se não lhe fosse imposta.
Aqui nós temos outro livro da época da minha faculdade, que é Gramática Histórica, mostrando como foi que o português evoluiu do latim. Mas eu tinha o livro Linguística, simplesmente. Mas como eu doei minha biblioteca, quando eu recuperei, não veio junto. A pessoa a quem eu doei vendeu, porque na verdade ele não errou. Eu doei para que ele vendesse. E aqui nós temos um dicionário da origem e evolução das palavras. Mas eu estudei a origem e a evolução das crenças. Então, a primeira crença que lhe é imposta é na autoridade. O senhor tem que respeitar sua mãe. Ela exige obediência, e lhe bate, e ralha contigo, e lhe castiga, e lhe pune. Tira um brinquedo, lhe proíbe de sair para o playground, tira o tablet, ou seja o que for, ou então lhe dá uma palmada no bumbum. Autoridade não é religião nem crença. Aprenda, deixa de ser ignorante. A isso se chama em filosofia gnosiologia, teoria do conhecimento ou epistemologia. É a partir da noção de autoridade que vai se chegar à crença em Deus, que seria a autoridade maior. A pirâmide, o pico da pirâmide da autoridade, tá certo? Então, não diga mais tolices. Pelo menos agora o senhor tem todas as condições de não dizer. Ninguém lhe impingiu a crença em Deus. Quando o Senhor recebeu as noções de Deus, teve, como meu filho, essas noções e aos 12, 13 anos já teve inteligência suficiente para verificar se isso era conveniente ou inconveniente e negar. Meu filho é ateu. E eu fiz tudo direitinho. A noção de autoridade, a noção de mãe, de pai, de policial, depois de padre, sacerdote, depois de lei e depois de um supremo legislador e de sabedoria e inteligência maior. É este o processo, não é o que o senhor diz. Portanto, o senhor, na acepção etimológica da palavra, é um ignorante. Como todo ateu, já provei aqui, Karnal diz que o dia 8 de dezembro é o Dia Internacional da Mulher, a plateia veio abaixo, dizendo que era 8 de março, porque 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, olha a cabeça dele onde está. 80% da literatura produzida por Leandro Carnal é sobre matéria religiosa. Por que Deus preocupa tanto ele? Por que ele se preocupa com aquilo que não interessa? Se ele não acredita, então eu não acredito em ETs. Jamais gravei um vídeo sobre ETs. Eu acho uma fantasia, uma viajação na maionese. Você não vai encontrar um único vídeo meu sobre ETs. Não me interessa. Não acredito em ETs. Mas Karnal diz que não acredita em Deus. No entanto, 80% da literatura dele é sobre espiritualidade e, especificamente, sobre a crença, a religião e Deus. Então, olha, essa maravilha. Eu tenho 52 volumes, a coleção completa voltou para minha mão, Os Pensadores. Graças a um estupro, a linguagem foi imposta. E não é verdade o que o senhor diz, ao lado do professor Cortella, com os meus respeitos, que é crente como eu, que acredita em algo superior. Porque não foi Deus que te foi imposto, não foi a crença em Deus, mas foi o respeito à autoridade. Tudo começou pelo respeito à autoridade. É este o estupro, porque a criança briga com os pais e tem a crença, isso depois se repete na adolescência, e aí o senhor teria todas as chances, como eu tive e como meu filho teve, eu continuei crente e ele se tornou ateu. Então, não é uma coisa tão terrível assim. Mas o senhor continua falando, ou seja, o estupro que lhe obrigou a transformar o objeto, a coisa, em uma palavra, isso não é isso é um livro, e para que sua inteligência mude a figura que está no seu pensamento, que é um corpo, que é uma coisa, e transforme ela em um signo, livro, ou fonologicamente,
fonêmica, através de signos fonéticos, ou através de fonologia, é a ciência, ou através da linguagem escrita. Então, o senhor ignora isto, no bom sentido da palavra. Não, por favor, não entenda aqui que eu estou lhe xingando de ignorante no sentido da depreciação. Ignorante no sentido de que ignora o que eu acabei de dizer, dizendo que eu creio porque me impuseram a crença em Deus. Não, na autoridade. Sabia? O senhor foi obrigado a respeitar sua mãe, depois a respeitar seu pai, seus avós, os mais velhos, o policial que policia sua rua, e assim, depois a noção do legislador, do juiz, até que chegou-se a noção de Deus. Isso pode acontecer em 1 mês, 2 anos, 10 anos, mas quando chega na adolescência, o senhor volta àquele estado de briga contra a autoridade. E o senhor tem a oportunidade de aceitar ou recusar. Luciano Huck fez uma coisa muito bonita. Ele e Angélica, parece que são separados, não sei, mas casaram, ele é judeu e ela é católica. E ele achou justo fazer a circuncisão dos filhos, portanto, seguir o rito judaico e batizar os filhos no outeiro da glória, na igreja da glória. Ou seja, a religião dela foi oferecida aos filhos, já com 12 anos, porque a Bar Mitzvah só pode ser feita aos 12 anos de idade. Então eles foram batizados, mais novos, na religião católica, e no outeiro da igreja tradicional do outeiro da glória, e depois foram circuncidados. Eu acho que mais cedo ainda, porque a circuncisão é imposta com 8 dias de idade, o batismo devia ser também. Isso sim, ele foi justo. Então, a essa noção de Deus para os 2 filhos dele, já que tem a autoridade do pai, ele vai aceitar que a autoridade do pai está ligada a Abraão e à tradição abrâmica, que a autoridade da mãe está ligada a Jesus Cristo e a corrente apostólica, a tradição, a sagrada tradição. É assim, senhor Daniel Souto Maior. Aprendeu a lição? Dei de graça. Posso mandar a cobrança, se o senhor permitir, por boleto bancário. Até a próxima.